Olá! Novas diretrizes para a gente estudar. Essa aqui é bem importante, tá? Olha, diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. Então, existe uma preocupação com a formação dos professores que vão atuar na educação básica. Como existe uma formação para esses professores, obviamente que a gente tem que ter diretrizes curriculares. E é isso que a gente vai começar a ver aqui, tá? Então, é uma resolução de 18 de fevereiro de 2002, diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. A gente vai pegar a diretriz inteira, porque o edital traz a diretriz como um todo. Vamos conhecê-la. Você anota aí as coisas mais importantes que eu vou reforçando aqui para você ao longo da aula. Presta atenção, porque isso aqui é importante para você responder lá a questão do concurso. E os concursos, ultimamente, cada vez mais pedem leis, né? O professor tem que conhecer a lei. Quem trabalha em educação tem que conhecer a lei, tem mesmo. O problema é que a gente tem lei pra caramba. Isso dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Mas se a gente tem uma visão da educação nacional como um todo, se a gente começa a construir links sobre essas questões que a gente vem discutindo, ótimo. Vou dar minha sugestão para você, antes da gente começar a discutir as DCNs. Você já ouviu falar em mapa mental? Pois é. Sabe o que é? Sabe aquelas caixinhas que você vai colocando setinhas, abrindo outras caixas, aqueles esqueminhas? Tenta estudar assim. Vai criando lá mapas sobre cada diretriz, ou sobre cada legislação, ou sobre cada assunto que você estuda para o concurso, porque essas caixinhas vão te ajudando a organizar o pensamento, e aí você começa a construir links entre essas legislações, entre essas solicitações que são tão atuais para a educação de hoje. Então, a minha sugestão para você é essa. Tenta estudar, tem sites que te ajudam a montar esses mapas mentais. Você pode fazer na mão. Agora, não adianta você pegar um mapa pronto, porque aí não adianta nada. Na realidade, bacana é você construir, porque quando você constrói, você meio que organiza as suas estruturas cognitivas, facilitando o seu processo de aprendizagem. Gostou da dica? Pois é. Então, vamos lá. Diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica. Vamos discuti-la. Eu vou tirando aqui algumas dúvidas que eu acho que ela possa trazer e vou reforçando aqui algumas coisas que são importantes para seu entendimento. Artigo 1º. As diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, constituem-se um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização, com mil O, né? Institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, olha só, já sabe isso aqui é para todas as etapas de educação básica. Hoje a gente vai falar aqui da formação do professor da educação infantil, do professor do ensino fundamental e do professor do ensino médio, porque os três compõem a educação básica, né? Então, lembra que ele está colocando, ó, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena. É isso que ele está dizendo que é o maior. A gente sabe que a LDB ainda prevê que se aceite o professor com formação em nível médio, né, o antigo normal, para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, mas isso é uma exceção. Se você for fazer um estudo paralelo com o Plano Nacional de Educação, você vê que a intenção é que os professores todos sejam graduados, e a gente vai começar a ver, então, a legislação. Artigo 2º. A organização curricular de cada instituição observará, além dos dispostos no artigo 12 e 13 da LDB, o artigo 12 vai falando das incumbências dos estabelecimentos de ensino e o artigo 13 vai falando das incumbências dos docentes. Então, além disso tudo, a gente tem que pensar em outras formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o preparo para. Vamos lá pensar o que está aqui, ó. Primeiro, o ensino visando a aprendizagem do aluno. Em outras diretrizes, eu já chamei a tua atenção que a relação do professor agora é direta com o resultado, com a aprendizagem do aluno. Ele está implicado diretamente nisso. E, mais uma vez, a gente está pensando que essa atividade docente tem essa atenção especial. O professor tem que estar preparado para esse ensino que visa a aprendizagem. Para o acolhimento e o trato da diversidade. A gente precisa cada vez mais falar das questões da diversidade, né? Ó, esse algarismo romano era daqui, tá? Era o 3º. O exercício de atividades de enriquecimento cultural. O
O professor precisa ter um enriquecimento cultural, ele precisa conhecer, ele precisa ir ao teatro, ele precisa ao cinema, ele precisa ler, ele precisa conhecer outras culturas para poder lidar, inclusive, com a diversidade. O aprimoramento em práticas investigativas, por exemplo, pesquisa, a elaboração e execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares, o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores e o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. Então, estão aqui algumas dessas coisas que a gente vai ter que garantir para o professor na sua formação. A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico. Então, esses princípios norteadores têm que considerar a competência como concepção nuclear na orientação do curso. Então, o que é nuclear? É a competência desses professores, a competência docente. A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor. Então, eu tenho que ter essa coerência. Ó, o que eu estou oferecendo de formação e o que eu espero dele na prática, né? Senão a gente fica nessa incoerência. Muitos cursos ainda hoje formam o professor para um aluno que não existe, né? Para um aluno bonitinho, cheirosinho, obediente, né? Chega na escola, vê se tu acha algum deles lá. Se achar, tu me conta, porque está em extinção. Então, tem que criar alguma coisa que dê conta dessa realidade. Então, tendo em vista a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em um lugar similar àquele em que vai atuar, o professor se forma na escola, ele vai atuar na escola. Então, demanda uma consistência entre o que faz a formação e o que dele se espera. Então, preste atenção, quem está ensinando o professor é espelho, e, portanto, a gente tem que ter cuidado com essas questões. A aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, de habilidades e de valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais. A pessoa do professor está ali inteira quando está no trabalho. Os valores do professor também estão. Então, a gente tem que ver essa habilidade como esse processo de construção ampla, de conhecimentos em todas as áreas. Conteúdos como meio e suporte para a constituição das competências, para que eu tenha um professor com competências para ensinar alunos, ele vai ter que ter acesso a esses conteúdos. A avaliação também faz parte desse processo de formação e ela, assim como em outros momentos, ela possibilita o diagnóstico de lacunas, a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso que são eventualmente necessárias. A pesquisa, eu já tinha até começado a falar, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento. Pesquisa, o professor pesquisador hoje é algo muito solicitado, e um professor que pesquisa a sua própria prática, ou seja, a partir dos desafios que ele encontra, ele começa a pesquisar, buscar alternativas, buscar conhecimentos para dar conta daquela situação, é algo hoje muito desejado. Artigo 4º, na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação, é fundamental que se busque considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional, adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da organização institucional e da gestão da escola e também da formação. Então, a gente tem que pensar as competências e essas competências dentro dessa proposta pedagógica, voltadas para a questão curricular. O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, então, levará em conta que a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica. Então, o que eu quero de competência na educação básica? Eu tenho que pensar numa formação que garanta que aquelas competências sejam alcançadas. O desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor. Então, o professor tem que ter uma formação bem integrada. Seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar. Ah, mas eu vou ser professor só dos anos iniciais. Então, eu não preciso saber matemática, eu só preciso saber matemática até aqui, eu só preciso saber português. Não. Você tem que saber muito mais do que aquilo que você vai ensinar. Esse é o espírito da lei. Os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de modo articulado com as suas didáticas. Então, você vai ensinar matemática, didática da matemática, didática na educação física, didática em todas as disciplinas para que você possa fazer
Ai, gente, desculpa, tá? Mas que você possa fazer um trabalho que seja, de fato, um trabalho mais articulado. Bom, a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com condições de iniciar a carreira. Então, esta avaliação tem que pensar nessas questões. O que ele precisa saber? Ele tem condição de começar a sua carreira? Aqueles conhecimentos que ele tem são suficientes? Tudo isso tem que ser pensado. Parágrafo único. A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação, reflexão, ação. Gente, ação, reflexão, ação. Jussara Hoffmann fala muito dessa questão, né? E que aponta a resolução de situações, problemas, como uma das estratégias didáticas privilegiadas. Quando eu falo para vocês do professor que é um pesquisador, então ele age, ele reflete e ele age de novo, tá? Então, você tem que pensar sempre isso, tá? Essas situações, problemas de reflexão e de ação. Então, ele vai refletir, ele vai agir, que vai levar uma reflexão, e ele vai agir, que vai levar uma reflexão, que ele vai agir, e assim por diante. Esse tem que ser o espírito docente. Na construção do PPP, dos cursos de formação dos docentes serão considerados as competências referentes ao comprometimento com os valores. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá aqui.